Olá pessoal, hoje vamos para a nossa sexta aula e hoje eu queria falar sobre uma pergunta bem interessante que é por que simular? Qual a necessidade de simular? Tá? Então, quais os benefícios com o uso da simulação? Pergunta também muito frequente que é feita, tá? E aí eu trouxe um exemplo aqui de sistemas com mudança de fase, né? Você tem aqui essa esfera, o Ice Ball, tá? São esferas que são colocadas em tanques, né? Coloquei algumas fotos de tanques aqui. E a ideia aqui desse tanque é você gerar água gelada, tá? No Chile ele produz água gelada e esse tanque ele serve para armazenamento térmico, tá? Então estou trazendo apenas um exemplo prático, tá? Desse sistema de climatização, né? Com expansão indireta que a gente chama, tá? E aí eu estou focando aqui a atenção nas esferas, né? Que é a grande estrela aqui desse tipo de equipamento, tá? Então, do ponto de vista do que a gente já conhece, a primeira coisa é eu tenho uma esfera, tá? E aí eu vou num livro de transmissão de calor, eu tenho já a equação, né? A equação da condução para coordenadas esféricas, tá? Tenho as condições de contorno e também já tenho uma solução analítica, tá? Para o perfil de temperatura e para o fluxo de calor. Tá? Então a gente pode fazer essa manipulação algébrica, que é o que a gente faz muito já na graduação, tá? E consegue resolver bem esse problema, tá? Só que tem uma questão bem importante aqui. Primeira coisa, tá? Que existe na limitação do método que eu estou dando como exemplo, é que a gente tem algumas limitações, tá? Primeiro questão é a seguinte: e se o meu ice ball não for exatamente uma esfera, né? Ela tem esse formato aqui, onde tem faces achatadas para expansão do meu PCM, tá? Então veja que eu já não tenho a mesma situação. Isso é um problema geométrico. Outro problema também é que a gente sabe que a condutividade térmica dos materiais pode, né, e muda com a temperatura. Então aqui eu tenho um gráfico onde mostra várias substâncias e o gráfico da condutividade térmica alterando, né, sendo alterada com a temperatura. Então são coisas que quando você vai para o analítico causam um certo grau de dificuldade no teu problema. Então já não fica mais aquele problema tão simples. Outra questão também é que por conta das condições de contorno e da geometria, ela não ser exatamente igual, né, ao que você está simulando. Então aqui eu tenho um exemplo interessante onde você quer simular, né, a transferência de calor dentro de um ovo, né, você está cozinhando um ovo e aí você tem que tomar uma decisão. Bem, eu não tenho uma solução analítica assim já prontinha para essa geometria, mas eu tenho da esfera. Mas eu posso usar métodos numéricos para discretizar o domínio real, tá? Apesar dessa solução ser uma solução que ela é aproximada, mas se você observar, muitas vezes é preferível você ter um modelo que não seja exatamente exato, mas que ele se aproxima muito mais do mundo real, né? Do meu produto aqui, o ovo, do que uma solução analítica extremamente simplificada, tá? Então eu coloquei aqui, né? É bem provável, né, que um modelo matemático destinado a uma solução numérica represente melhor o problema real. Então é muito melhor você ter é, ele discretizado e usar um método numérico, tá? Que é você ter uma solução aproximada, porém você vai ter um resultado bem mais fidedigno do que muitas vezes um problema analítico, né? Muito simplificado. Outra outra resposta a essa pergunta, né? Porque simular é a questão da flexibilidade. Porque veja, você tem a solução, né, da equação para uma esfera. Mas aí se ela tem esse formato achatado, e se ela tem essas protuberâncias, né, no seu corpo, qual o impacto disso no tanque? Né? Por que usar uma esfera achatada e a outra não? Isso dá impacto, então você pode modelar isso, tá, numericamente, tá, sem grandes complicações. Outro aspecto, por que usar esferas e não cubos? Tá? Então você pode também
fazer um estudo sobre isso. Outro aspecto é o tamanho dessa esfera. Ela vai ter que ter 1 polegada, meia polegada, 2 polegadas. Qual o tamanho? Por que esse tamanho? E quais os materiais que eu posso usar? Isso aí, com a mesma modelagem, eu posso tratar diversos cenários de simulação. Ela é feita de alumina, então existem diversos. Então há uma flexibilidade. Se for um cálculo manual, é praticamente impossível você terminar no tempo adequado hoje de projeto para dar essas respostas, né, de engenharia, né? Então, a simulação ela vai te dar uma redução de custos de desenvolvimento do produto, tá? Ela vai te dar uma redução dos riscos de falha, porque você vai poder ter um modelo virtual, você vai poder testar diversas vezes vários cenários, sem antes mesmo de ter um protótipo, tá? Automatizar o desenvolvimento do produto, porque uma vez que você deixa o setup pronto e você quer alterar a geometria, você apenas altera só a geometria. Então todo aquele trabalho que você teve de setup, de solução da física, toda a parte de pós-processamento, você pode reaproveitar. E é isso que os fabricantes de software fazem o tempo todo, né? Tentar automatizar a simulação. Avaliar atividades perigosas com grande risco, né? Eu já tinha falado, né, de explosão, de incêndios, né? Avaliar atividades de experimentação, cara, é impossível. Então, existem coisas que não dá para você experimentar ou é impossível fazer. E, como eu já tinha falado, criação de laboratórios virtuais, onde você pode estudar diversas questões, tá? Num ambiente virtual com vários perfis de velocidade, temperatura, pressão, tá? E também a criação de gêmeos digitais, tá? Que é uma coisa que está muito falado, comentado, e as pessoas já estão implementando isso dentro das suas indústrias, tá? Então é uma coisa muito interessante. E por fim, tá? Eu peguei até uma figura mais específica assim para a parte estrutural, mas é bem interessante, né? Porque aí também já leva você a ter um interesse pela parte estrutural, né? Então tem algumas perguntas bem interessantes aqui nessa figura, tá? Minha peça vai quebrar, então você vai lá, modela, pensa no, usa uma norma para um projeto e você pensa, vai quebrar? Minha estrutura é forte o bastante? E se for o dobro da carga, o que é que acontece? Tá? Como é que é a interação dessas peças, o atrito, o desgaste? Quem é que vai se desgastar primeiro? Tá? O que acontece quando elas estão se movendo? Tá? Quais os esforços criados nela? O que é, como eu posso reduzir massa? Hoje a gente está reduzindo cada vez mais massa de projetos que já existem, estão funcionando e estamos economizando materiais, né? Como é que se pode ter os defeitos e como serão? Você pode modelar defeitos, né? Vários cenários de defeito das suas peças, tá? Como é que eu posso produzir? Eu vou injetar, eu vou fazer com sopro, enfim, vou conformar. Então, até o processo de fabricação você pode simular, tá? Teste de queda. Quem tem celular sabe o que é uma queda no celular. Então, isso aí é uma coisa bem importante. Quando é que vai falhar, né? Então a fadiga, a gente convive com a fadiga o tempo todo e vários acidentes acontecem porque às vezes os projetos não levam em consideração a fadiga. Mudança de temperatura, o que é que vai acontecer com o radiador, com o condensador, o que é que acontece se houver um problema, um defeito e houver mudança de temperatura, tá? Como é que o equipamento vai lidar com o aumento de pressão? E se eu passar 5% do que estava previsto, como é que ele vai se comportar? Vai romper? Não vai? Tá? Se minha peça vai falhar? Tá? Então são diversas perguntas que você pode fazer no âmbito da simulação e tudo isso você faz antes mesmo de ter um protótipo. Tá? Então dessa forma você pode responder a diversas perguntas com uma velocidade incrivelmente rápida quando se compara a um processo de iterativo de construir, quebrar, refazer. Tá? Então o tempo de projeto é muito rápido, né, nos dias de hoje, tá? Então espero que você tenha gostado dessa breve aula falando sobre os motivos da simulação e ao longo desse curso você vai perceber que cada resposta que eu estou dando aqui vai ser cada vez mais contundente assim para você no seu dia a dia de trabalho. Obrigado e até a próxima aula.